Nesses dias de véspera de Natal, a história de Jesus sempre vem à mente, não apenas para os cristãos, mas para toda a sociedade. Mesmo os que não creem, mesmo os que não acreditam em Jesus como Senhor e Salvador da história, ouvem a história, alguns até se emocionam. De fato, o ministério de Jesus, até mesmo como ser humano, como homem, foi uma vida exemplar, foi uma vida de renúncia, de entrega. E hoje nós vamos tentar entender um pouquinho, falar a respeito do menino Jesus e de que maneira nós podemos servi-lo. A exemplo de algumas pessoas que serviram o menino Jesus. E o título do nosso estudo desta manhã é A Serviço do Menino Jesus. Vamos dizer isto juntos? A serviço do menino Jesus. Eu penso às vezes que nós temos no coração o desejo de servir a Jesus, e às vezes nós esquecemos que Jesus veio sobre a face da terra em forma humana e desempenhou o seu ministério como criança, desenvolvendo-se como todo ser humano faz. Nasceu de uma mulher, e o caráter humano, a humanidade de Jesus é um fator bastante considerável, porque Jesus teve as suas paixões, Jesus teve as suas intenções, as suas vontades, foi educado por um pai, por uma mãe, teve amigos, desenvolveu o ministério, como eu e você. Jesus teve uma história, morreu, ressuscitou, deixou o seu nome registrado na história, e na qualidade de Deus, ele cumpriu o propósito que havia determinado, desde a eternidade, de redenção, remissão e salvação. Mas nós temos na história do nascimento de Jesus, pelo menos duas figuras, ou dois momentos da vida de Jesus, que podem nos ensinar de que maneira nós podemos servi-lo, de que maneira nós podemos oferecer ao Senhor o nosso serviço. E hoje é um dia de muita festa, nós acabamos de ordenar, investir irmãos e irmãs para o ministério, daqui um pouquinho vamos batizar uma criança, e ainda no final do culto vamos orar agradecendo a Deus pelos milagres, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas nesse instante eu creio que nós podemos olhar para a palavra do Senhor e procurar entender um pouco mais de que maneira podemos servir ao Senhor, o Senhor da história, de que maneira podemos fazer isso de forma bem prática. Então eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e leremos os versos 18 a 21. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 21. E vamos aprender a servir como José e Maria. Servir através do cuidado. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 21, nos dizem assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E neste trecho nós aprendemos a servir ao menino Jesus como José e Maria, os pais desta criança, que receberam do Senhor a tarefa de cuidar. E eu quero chamar a atenção para duas expressões
uma no Evangelho de Mateus e outra no Evangelho de Lucas. E a primeira delas está no versículo 20. O anjo apareceu a José e disse: não temas. Nós sabemos que a aparição dos anjos tem um significado especial, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O anjo é um mensageiro da parte de Deus. E o próprio Deus envia, então, um anjo para aquietar, para acalmar o coração de José. Não vou entrar aqui no mérito da história, porque a história do nascimento de Jesus todos já sabemos, todos já conhecemos e podemos narrá-la de forma decorada. Mas me chama a atenção o fato de que José estava ao lado de sua noiva, ainda virgem, não havia coabitado com ela, não havia condições humanas para que ela engravidasse. Mas o que nela estava sendo gerado não era humano, era sobrenatural. O Espírito Santo do Senhor colocou no ventre de Maria uma criança que estava ali sendo gerada. E provavelmente durante a gestação, e você que é mãe, você que é pai, você sabe dos dramas de uma gestação. José e Maria tiveram que cuidar da gestação. E dentro do ventre, Jesus já estava sendo cuidado pelos seus pais. Hoje em dia nós temos recursos, e a medicina desenvolve cada vez mais e melhor recursos para cuidar da criança no ambiente intrauterino. Os exames pré-natais hoje são cada vez mais específicos. Os ultrassons são cada vez mais tecnológicos. Você consegue ver imagens 3D, 4D. Daqui um pouquinho vamos batizar o Vitor. Eu me lembro de ter visto uma foto dele onde o semblante, a fisionomia, dava quase para ver de fato que ele já puxava a mãe, tinha traços do pai. É interessante como isso hoje é algo comum, mas imagina nos dias de Jesus, José e Maria cuidando de Jesus dentro do ventre. E aquilo tudo abalou José. E quando José estava sendo chamado para um serviço juntamente com sua noiva, houve temor no coração. E é muito comum nós estarmos diante de serviços que precisam ser feitos e o temor invadir o nosso coração. Será que devo? Será que faço? Será que tenho condições? Deus nos chama para fazermos discípulos de todas as nações. Deus nos chama para pregar o Evangelho. Deus nos chama para relacionar com as pessoas através do amor, através do perdão. Mas nem sempre nos sentimos capacitados. José, quem sabe, estava ali temendo o pior, estava com medo de ser descoberto, estava com medo de ser difamado, estava com medo de Maria ser lançada ao escárnio. Mas ali o anjo do Senhor, mensageiro de Deus, aparece em sonho para José e diz a ele: não tenha medo. E esta é a palavra do Senhor para você nesta manhã. Não tenha medo de servir a Jesus. Não tenha medo de dar a sua vida por Ele. Não tenha medo de dizer a Jesus: sim, Jesus, eu quero cuidar do ministério, mas eu quero cuidar das pessoas. José e Maria cuidaram de Jesus, desempenharam um ministério, e certamente nós podemos aprender, como pais, como irmãos e irmãs, a cuidarmos uns dos outros, a servirmos através do cuidado, mesmo quando o medo invadir o nosso coração. Mas eu peço que você localize o Evangelho de Lucas, capítulo 1, e veja comigo, por favor, o versículo 28. Lucas, capítulo 1, versículo 28. A Bíblia nos diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Se por um lado o anjo apareceu a José para dizer a ele: não temas, agora o anjo aparece para Maria para dizer: alegra-te, alegra-te. O Salmo de número 100 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos.
Nem sempre o nosso coração se alegra para servi-lo. Muitos de nós achamos pesado servir a Jesus. Muitos de nós nos entristecemos quando somos desafiados a desempenhar um trabalho. Muitos de nós nos entristecemos porque nos deparamos com pessoas ao longo da nossa vida, e pessoas são difíceis, pessoas têm as suas estranhezas, suas peculiaridades. Maria estava diante de um desafio: receber em seu ventre o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Mas por um lado, parece-nos que Maria ficou entristecida, talvez por medo da difamação, talvez com medo da descoberta de que ela não havia ainda casado e não havia tido relações com seu marido, mas agora está grávida. A tristeza invadiu o coração de Maria, mas o anjo, vindo da parte do Senhor, disse a Maria: Maria, você está diante de um serviço, você está diante de um ministério de cuidar de uma criança que vai ser o redentor da humanidade. Alegra-te. E eu quero olhar nos teus olhos e dizer a você, meu irmão, minha irmã, tenha alegria em servir ao Senhor. Sinta-se honrado, sinta-se feliz por receber do Senhor tamanha responsabilidade, mas o mérito não é nosso. Deus nos dá graça, Deus nos abençoa, Deus nos dá condições, mesmo não tendo escolha muitas vezes, mesmo entendendo que talvez nós não temos capacidade, mas o Senhor coloca capacidade àqueles que Ele escolhe. Minha irmã, quem sabe você entrou aqui hoje entristecida, quem sabe triste por perceber a desunião da família, quem sabe triste por não estar conseguindo fazer tudo o que você gostaria de fazer, quem sabe as limitações da saúde, quem sabe as limitações financeiras. Mas Jesus está diante de nós e nós somos chamados a servi-lo com alegria. Alegra-te. José e Maria nos ensinam a servir a Jesus através do cuidado. José e Maria foram pais que desempenharam no coração do menino Jesus um desejo de servir ao próprio Deus. Mesmo sendo Deus, ele esteve exposto às paixões humanas. Mas José e Maria, de alguma forma, deram condições humanas para que ele desempenhasse o seu ministério. Que nós possamos aprender com o pai, com a mãe, mas com este casal que cuidou de Jesus, e que nós tenhamos a sensibilidade de servir a Jesus, cuidando uns dos outros. Em segundo lugar, eu peço agora que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, mais uma vez, agora no capítulo 2. E vamos verificar que é possível servir a Jesus como os magos fizeram, oferecendo a Jesus o melhor. Mateus capítulo 2, verso 11. O versículo bíblico nos diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Olhe bem para mim, por gentileza. Não permita que nada tire a sua atenção nesse instante. Ouça bem o que Jesus está dizendo para você. Nós podemos servir a Jesus cuidando uns dos outros, mas nós podemos servir a Jesus também oferecendo o melhor de nós. 3 ofertas curiosas chegaram, e a Bíblia diz que os magos, a Bíblia não diz que eles eram reis, a Bíblia não menciona o nome, muito embora há muita especulação em torno disso. Talvez fossem sacerdotes, talvez fossem representantes do rei, mas de alguma forma eles ficaram sabendo que uma criança especial havia nascido, e que poderia sim ser o cumprimento das Escrituras, e eles foram até a casa. Jesus já não era mais um bebê, eles entraram na casa, já haviam passado tempo, talvez o menino Jesus estava ali engatinhando, talvez dando os seus primeiros passos, mas eles se apresentaram diante do menino e trouxeram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E eu quero chamar a tua atenção para o significado específico destes 3 símbolos. O ouro
representando a perfeição, um metal nobre, que depois de ser depurado e purificado, é o metal mais valioso que existe na história. O ouro é mencionado na Bíblia como excelência, como símbolo de excelência, símbolo do melhor. E ali os magos, depositando aos pés de Jesus ali o ouro, eles estão confessando que há ali um rei. E Jesus, desde a infância, já está desempenhando um ministério real. E os magos estão ali, de forma profética, anunciando que Jesus viria a ser o rei. Salomão, com toda a sua riqueza e grandeza, vestiu-se com vestes reais, provavelmente adornadas com ouro. E ali o ouro simboliza o melhor que um rei pode oferecer. A dignidade daquele que está sendo servido. O ouro representa ali o que Jesus de fato é, o rei. Mas eles depositaram ali aos pés de Jesus também um incenso. O incenso era um perfume utilizado nas cerimônias do tabernáculo. Os sacerdotes acendiam e a fumaça subia. E a fumaça que subia simbolizava as orações sacerdotais que subiam e chegavam à presença de Deus. A Bíblia nos diz, sobretudo no livro de Hebreus, que Jesus veio para cumprir uma superior aliança, com superiores promessas. O ministério de Jesus é superior ao ministério levítico, ao ministério sacerdotal, aos próprios reis que estiveram sobre a face da terra. E agora, Jesus está sendo cultuado com incenso, simbolizando que ali também estava não apenas o rei, mas também o sacerdote. E Jesus apresenta diante de Deus as orações do povo como mediador. Mediador que não apenas apresenta as orações, mas que justifica as orações daqueles que a fazem. Jesus está se apresentando diante de Deus como um sacerdote que justifica, que representa, que redime. Eu e você estamos diante de Jesus hoje e nós podemos servi-lo por aquilo que ele faz. Jesus de fato é sacerdote. E no Evangelho de João, capítulo 17, nós temos uma oração lindíssima que Jesus faz. E Jesus apresenta os discípulos diante de Deus. Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Peço que a alegria deles seja completa. Jesus, na qualidade de sacerdote, não quer que você tenha uma vida sobrenatural, mas que na sua condição de homem, de mulher, você possa estar diante dele, ele representando um sacerdote que te leva para perto do Pai. Jesus hoje quer que você chegue para perto do Pai, e nós temos hoje a condição de servi-lo pelo que ele faz. Mas também nós temos a mirra, e a mirra simboliza o ministério profético de Jesus. Os magos ofereceram estas oferendas a Jesus, e a mirra, que era uma erva aromática, e do tronco deste ramo, saía ali um líquido, uma espécie de um óleo, que era utilizado desde a antiguidade para ungir reis, ungir sacerdotes. O líquido ali depositado simbolizava também a unção, porque Jesus futuramente seria embalsamado, e Maria ungiu Jesus, já preparando para a sua morte e ressurreição. Ali nós estamos também diante de um ministério profético, porque Jesus enfrentou em todo o seu ministério a perseguição, a dor, e ele foi até as últimas consequências. Nós temos hoje também condições de servir a Jesus por aquilo que ele enfrentou. Oferecer o melhor ao Senhor, então, significa servi-lo por aquilo que ele é. Jesus é rei. Servi-lo por aquilo que ele faz. Jesus é sacerdote. Jesus é mediador. Ele nos leva para perto do Pai. Ele é o único caminho que nos leva para perto de Deus. E nós podemos também servi-lo por aquilo que ele enfrentou. Se Jesus pagou o preço,
Se Jesus foi até as últimas consequências, nós temos hoje um desafio diante desta graça maravilhosa, o chamado para servi-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele enfrentou. Servir como José e Maria é cuidar das pessoas. Servir como os magos é oferecer ao Senhor o melhor. Então ofereça-se a Jesus hoje, mas não dê qualquer coisa para Deus. Dê o melhor dos teus dias. Muita gente prorroga o serviço ao Senhor. Quando eu tiver dinheiro, quando eu casar, quando eu passar na faculdade, quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver filhos, quando eu tiver condições. Ofereça o melhor dos teus recursos para Deus. Muita gente oferece para Deus o que sobra, o que dá, se sobrar e se der. Muita gente prorroga o serviço. Deus te deu vocação, Deus te deu dons e talentos e você fica dizendo depois, depois, depois. Mas hoje a palavra do Senhor está dizendo ao teu coração, sirva a Jesus. Ouça o que Deus disse a José, não tenha medo. Ouça o que Jesus disse a Maria, alegra-te. Mas perceba o que os magos fizeram, apresentaram ao Senhor o melhor. Tudo isso de uma forma simbólica. E nós precisamos aprender a desmistificar o texto bíblico. Me parece muito prático que servir a Jesus é utilizarmos do exemplo de José e Maria, de empregar a vida para cuidar de pessoas, mas também olhar para o exemplo dos magos que ofereceram a Jesus o melhor. Sirva a Jesus hoje. Ofereça a Jesus o melhor do seu casamento, o melhor da sua compreensão, dos teus sentimentos. Não tenha medo, alegra-te. Que neste Natal, que neste fim de ano, o Senhor possa receber diante dEle a sua vida como serviço. E esta palavra eu compartilho com os irmãos e irmãs que foram eleitos e empossados nesta hora. Não tenha medo de servi-lo. Alegra-te. Tenha uma alegria no coração, tenha um prazer no coração em servir ao Senhor e ofereça a Ele o melhor. Eu acredito até que Jesus esteja cansado de receber pessoas afoitas, exaustas, oferecendo ao Senhor o resto, mas que nós tenhamos de fato entusiasmo neste momento, para servir ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa vida, e fazer disso um estilo de vida, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que o façamos isso com coração de menino, com mente de menino, com a singeleza de uma criança, para que Jesus seja conhecido através das nossas atitudes, hoje e sempre. Amém.